Antes de mais nada, quero agradecer o convite para estar aqui falando com vocês sobre as obrigações e deveres do advogado com relação à informação aos clientes. Evidentemente que na esfera jurídica, o advogado, que é essencial à administração da justiça, tem muitas obrigações, deveres, mas particularmente hoje vamos nos ater à questão das informações que ele deve prestar ao seu constituinte, ao seu cliente. A primeira obrigação, ela é pré-processual, diria eu, porque o artigo 8º do Estatuto da OAB estabelece que o advogado tem o dever de, ao recepcionar o cliente, esclarecer os riscos da impetração da demanda, os resultados que podem ser obtidos, abordar com ele a possibilidade de maior ou menor êxito na demanda e, evidentemente, falar o que pode ocorrer no caso de êxito ou no caso de uma derrota. Então isso é importante que o advogado faça. Porém, quando o advogado impetra a ação, deverá ele, então, evidentemente, cumprindo todos os requisitos processuais, procuração com todos os seus dados do cliente, manter esses dados atualizados no processo, ele deverá, no curso do processo, informar e manter o seu cliente atualizado quanto ao andamento do processo. Evidentemente, vamos concordar aqui que não é tudo que acontece no processo que o advogado tem que ficar falando para o cliente. E hoje eu acho que isso dificulta muito a vida até do próprio advogado, porque com o acesso que se tem a vários meios de comunicação, internet, o próprio cliente costuma ficar acompanhando o processo. Então ele vê lá um despacho do magistrado que é interno, né, para a secretaria, dizendo certifique-se sobre determinada manifestação ou qualquer coisa, e ele fica assim intrigado com aquilo e acha que o advogado deixou de prestar informação quando aquilo é uma questão meramente administrativa do processo e que não tem qualquer importância. Mas o advogado deve informar de todos os atos processuais, ocorrência de audiência, decisões, implicação dessas decisões, não é? Da necessidade de recorrer ou não, das implicações desse recurso, e deverá fazê-lo até a fase de cumprimento de sentença. Em caso de a demanda não ter sido acolhida, o pedido ou contra-pedido, deverá o advogado informar das possibilidades de recurso e dos riscos, ainda mais que hoje existe a questão dos honorários advocatícios que podem ser majorados em segunda instância. Outra obrigação do advogado é informar o seu cliente de eventuais penalidades, como litigância de má-fé, multa por descumprimento, para que ele não incorra em maiores prejuízos. É bom lembrar que o advogado é responsável, segundo o próprio Código de Ética, né, pelas suas ações perante o cliente e perante a sociedade. O Código de Ética, artigo 31 e 33, estabelece as obrigações, o CPC também fala, e, portanto, ele pode ser responsabilizado civilmente pelos atos que praticar com dolo ou culpa. Sendo assim, creio que de uma maneira bem sucinta essa questão está esclarecida. Eu vou falar para vocês agora de algumas curiosidades, pelo menos eu acho que são curiosidades, sobre a atividade judiciária, sobre a nossa atividade, e que eu acho interessante. Eu queria começar falando das nossas vestes, que são chamadas vestes talares. Elas inicialmente eram vestes sacerdotais, utilizadas em Roma, e depois foram adotadas por outras classes, inclusive a nossa. Ela é chamada talar porque vai até o calcanhar, o talo, né? Cobrindo toda a pessoa, e as nossas vestes em particular, também chamada toga, né? Tem no Tribunal de Justiça, seguem o designer do Tribunal antigo Tribunal de Relações de Portugal,
nós temos a tradição portuguesa, e eu particularmente as acho muito bonitas. E toga, né, era a vestimenta do homem romano, né, do cidadão romano, né, dos senadores romanos, e nós acabamos herdando esse nome, essa vestimenta, e a utilizamos até hoje como distinção da nossa função jurisdicional. Outra curiosidade, né, que talvez as pessoas não saibam, às vezes as respostas são óbvias, né? Nós temos nos tribunais câmaras, e em primeiro grau de jurisdição nós temos as varas. E por que vara? Né? Isso causou até uma certa polêmica recentemente por causa da expressão que se utiliza, conduzir sob vara. Vara é porque os juízes romanos e depois os portugueses, né, nós também adotamos essa tradição romana, eles se distinguiam, eles eram obrigados a andar com uma vara, havia até penalidade para isso, sendo que os que eles chamavam antigamente de juiz letrado usavam uma vara branca e os outros juízes uma vara colorida. Né? Esses juízes de vara colorida que deram origem ao juiz de fora, do qual falarei daqui a pouco. Mas com isso, o símbolo do exercício da jurisdição ficou sendo a vara. E é por isso que as sessões judiciárias se chamam vara, né? Hoje em dia ainda seguindo a tradição portuguesa, e é por isso quando se diz conduzir sob vara, quer dizer, conduzir sob ordem judicial. Não é o que muita gente pensa, ninguém vai dar varada em ninguém. Né? Então assim, só para descontrair um pouco, né? E não há nisso nenhuma ofensa, nenhuma agressão a quem quer que seja. Né? Afinal, somos todos iguais perante a lei. De outra forma, o juiz de fora, que também tem origem em Portugal, em 1300 e alguma coisa, e depois foi consolidado em 1660, salvo engano, ou 1680, é uma tradição que existia de que o juiz ele não poderia residir ou ter relações no local onde ele exercia a jurisdição. Então era mandado um juiz de fora, de outra localidade, para decidir as questões daquela outra localidade. Daí cunhou-se o termo juiz de fora, e que foi disseminado em vários municípios e que foi importado para cá e existiu no Brasil por muito tempo. Tanto é que aqui em Minas Gerais nós temos uma grande cidade que tem um nome, né, Juiz de Fora, uma grande cidade, uma grande comarca. Né? Essas são algumas curiosidades, e acho que a curiosidade que eu quero trazer para vocês agora, que eu deixei por último, que talvez seja a mais surpreendente para muitos, é que a coroa investia aos bandeirantes, normalmente ao chefe da bandeira, poder jurisdicional. Então, desta forma, o chefe da bandeira, ele tinha, ele era investido, ele era também o juiz daquela bandeira. Não é? E alguns que conhecem história sabem que Fernão Dias, famoso bandeirantes, caçador de esmeraldas, né, que um dos desbravadores do estado de Minas, enforcou, né, condenou à forca, e muita gente não consegue compreender isso. Alguém que fez que fizeram uma rebelião na bandeira, inclusive um de seus filhos, um filho bastardo que ele tinha, sem entrar no mérito se estava correto ou não, ele fez isso não como ato arbitrário, mas investido do poder jurisdicional que tinha à época. Bem, trazidas essas curiosidades, né, eu agradeço mais uma vez o convite e a participação neste programa.